Hoje nós vamos começar uma série de Esther. Foi no tempo de Xerxes que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã. E no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e seus oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, quantos? Isso equivale a quantos meses? 6. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza do seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados esses dias, no jardim interno do palácio, o rei deu um banquete de 7 dias. De quantos? 7 dias. Para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco, tecido vermelho ligado por anéis de prata, em colunas de mármore, tinha assentos de ouro e prata num piso de mosaico de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas, ou seja, era um arraso. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade. Era quanto? Grande quantidade. Em diferentes taças de ouro. Ouro, ou seja, diferente, não era uma taça, não, era diferentes taças de ouro. Imagina que a gente nesse banquete recebendo taças e taças do melhor vinho. Por ordem real, versículo 8, acompanha aí. Cada convidado tinha permissão de beber conforme desejasse, pois o rei tinha instruído todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres. No palácio do rei Xerxes, ao 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, alegre, ele devia estar, não é alegre, ele devia estar trabalhando. Ordenou que os 7 oficiais que o serviam, eu vou falar agora o nome dos 7, são todos nomes lindos para vocês botarem quem for ter filho. Neumã, Biztá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas. Meu Deus, socorro. Versículo 11. Trouxessem, resumo de tudo, né? Esses 7 oficiais, ele pediu para eles trouxessem à presença a rainha Vasti. Essa foi a incumbência que ele deu para ele. Falou, vai lá e busca a rainha. Usando a coroa real para mostrar sua beleza aos súditos e aos nobres, pois ela era muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, ela se recusou a ir. Ela fez o quê? De modo que o rei ficou furioso e indignado. Como era de costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis. E eram muito amigos do rei. Vem mais nome aí, gente. Carcena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. De novo 7, hein? Olha que interessante. De novo 7. Só que antes eram os que ajudavam a fazer as ordens e agora eram os sábios que ele pedia conselhos, ok? Os 7 nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino, abaixo do rei, como é óbvio, né? E o rei lhes perguntou, de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu a ordem do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais. Então, Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres. A rainha Vasti não ofendeu somente ao rei, mas também a todos os nobres e aos povos de todas as províncias do rei Xerxes. Pois a conduta da rainha se tornará conhecida entre todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Olha aí o problema, hein? Hoje mesmo, as mulheres persas e as medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real. Emita o quê? Decreto real. E que seja escrito na lei da Pérsia e da Média, que não se pode revogar, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê ao rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor
seja o quê? Melhor. Do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado por todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos. Todas as mulheres farão o quê? Do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres ficaram satisfeitos com o conselho, de modo que o rei acatou a proposta de Memucã. Assim, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que cada homem deveria mandar em sua própria casa. Estamos diante aqui de um primeiro capítulo bem cheio de características que algumas delas até mexem um pouco com nós, mulheres, porque se a gente trouxesse isso para a nossa realidade hoje, não faria muito sentido, né? Os maridos estarem ali festejando durante 7 dias e depois, no 7º dia, a gente está com a nossa festinha lá do Lamparinas, eles estão ali no forte. No 7º dia, a gente tem que aparecer bonitona, mas eles estão alcoolizados, né? Eles estão ali festejando. Não faria sentido nenhum para nós hoje, se a gente trouxer exatamente, culturalmente falando, esse formato para nós hoje. Mas isso porque, quando a gente lê o livro de Esther, a gente precisa ter em mente que é um livro que traz uma simbologia muito grande com a Igreja de Cristo. Então, quando a gente olha para o rei Xerxes, no grego é Xerxes, e no hebraico, você já deve ter lido em algumas versões, é Assuero. A minha também. Então, quem está Assuero está com a versão do nome dele em hebraico, ok? Ele reinou do ano 486 ao ano 465 a.C. Okay? O livro vai relatar alguns momentos da vida do povo judeu, o livro de Esther. Né? Então não é um livro só sobre a história ali do rei, da rainha e da rainha Vasti. É um livro que está relatando um problema que aconteceu realmente com o povo judeu nessa época historicamente, ok? Então assim, é muito interessante quando a gente lê a Bíblia com esta visão. Qual visão? Primeiro, as histórias muitas vezes aconteceram ali historicamente. Se a gente for hoje buscar os manuscritos, elas estão todas ali. Existia um momento do povo judeu ali crítico, que estava realmente acontecendo. Ele estava exilado sob o domínio deste império persa. Ok? Deste império persa, deste rei Assuero, ou Artaxerxes, ou Xerxes. O rei, ele é citado não apenas no livro de Esther, mas ele tem o nome de Artaxerxes e tem um outro nome que é Midrash. Em algumas versões você vai encontrar Midrash, ou em alguns livros da Bíblia. Quais? Ele aparece no livro de Esdras, e ele também é mencionado lá como um rei, aliado do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Mas isso só no livro de Tobias, que é um livro que não entra na Bíblia, tá? Assuero também é citado como, lá no livro de Daniel, como pai de Dario. Lembra do rei Dario? Sim. Então, ele é o pai dele, né? O rei Xerxes é o pai do Dario. Dario foi também um rei muito, muito que perseguiu os cristãos. Suzã, que é a cidade que ele está, é hoje que nós chamamos de Irã, é o sudeste do Irã. Então, é uma região islâmica, muçulmana, ok? Dominada por essa religião. E o tema da mensagem de hoje é: quando todas as portas se fecham, Deus abre uma oportunidade. Existe um contexto aqui que o rei Assuero está dando essa grande festa. E o curioso é que a rainha também resolveu dar uma festa para as mulheres, né? E aqui a gente fica com aquela coisa, ela provavelmente também estava servindo bebida, né? E provavelmente até as mesmas comidas e bebidas que ele servia, que era o mesmo palácio do rei. Mas ela estava em um lugar com as mulheres e ele estava em outro lugar com os homens. Não havia essa mistura ali. O rei era considerado uma figura inatingível. Não era algo assim, acesso total, igual vocês estão tendo aqui, umas com as outras. Não existia isso dentro do palácio. Só quem entrava no rei eram pessoas muito, muito específicas, que eram esses oficiais. Eles tinham acesso a ele, os sábios tinham acesso a ele. Então, dentro da logística ali, ele chamar ela para participar da festa de homem já não era algo usual. Então foi algo que ele queria, de certa forma, honrá-la. Embora pareça que ele queria desmoralizá-la, né? Porque a gente olha com os nossos olhos e pensa assim, vai chamar ela para ela botar a coroa real e mostrar sua beleza? Não, ele queria mostrar assim, a rainha que está comigo no palácio é essa. Então era um momento de honra para ela também. Interessante, né? Mas Vasti recusa esse pedido.
E aí os conselheiros, aqueles 7 nomes lindos maravilhosos, dão um conselho para Tramontina nela, tira ela logo do poder e traz uma que seja melhor, rapidamente, assim, pá, pá, pá. Não teve muita conversa. Não, vamos conversar com a Vasti, por que ela fez isso, né? Porque às vezes a gente erra e pensa assim, não, a gente erra com Deus, mas você vai conversar conosco. Não, alguns erros nossos vão ter consequências eternas, né? Mesmo que a gente seja perdoado e haja arrependimento e a gente volte, a gente começa do início, mas a gente começa com algumas consequências daquele erro que nós tivemos, né? E é muito interessante isso, porque quando a gente é solteira, a gente fica assim, ai Senhor, traz um varão para mim, né? Eu passei muito por isso. E aí começa a aparecer os gabiru, né? Os gabiru. Né? E às vezes aparecem uns gabiru até assim, falando, Deus me enviou, né? Foi o Senhor que falou. Eu, quando eu morava em Portugal, eu lembro que eu entrei num propósito de 1 ano. Eu falei assim, só vou me relacionar com o futuro homem da minha vida. Eu falei, não, Senhor, o homem que apareceu eu não vou aceitar. E eu lembro que veio na minha igreja lá, que era uma igreja só de português, veio um profeta, nem vou falar o nome, né, porque agora tá gravando, mas ele veio e me chamou para conversar e tudo, ele falou assim, que ele queria me dizer que o Senhor tinha aparecido para ele para falar que ele era o homem de Deus para minha vida, e que ele já estava orando, que já estava certo, e que era para eu começar a orar também, e assim, meio que me determinando, né? Eu fui para casa, mas eu chorei durante o dia inteiro. Eu falei, Senhor, não era para ser assim. Sei que eu fui conversar com o meu pastor Natálio. Eu falei, pastor Natálio, o fulano de tal, que se diz profeta, veio e me deu essa palavra. Aí o pastor Natálio olhou bem no meu olho e falou, filha, deixa-me te dizer, nenhuma profecia que não alcança o teu coração é de Deus. Se não alcançou o teu coração, calma-te que não é para ti. Ele é. Eu falei, obrigada, pastor. Essa palavra sabe. Ai, Senhor, glória a Deus, né? Glória a Deus que não foi. Depois lá na frente o Senhor enviou a pessoa certa. Mas às vezes a gente fica errando. E aí depois no 10º erro, a gente já tá com muitas sequelas dos erros, né? E aí para voltar atrás de fazer o acerto de novo, às vezes não dá mais tempo. E Vasti não teve mais tempo para isso, né? Ela poderia ter corrido atrás e voltado atrás, mas não teria mais jeito ali. Ali já tinha acabado para ela. E às vezes a gente esquece que em algumas decisões, se a gente não for assertiva, vai acabar para a gente também. Porque rapidamente o senhor vai botar alguém que seja melhor do que a Rainha Vasti. Rapidamente o senhor coloca alguém porque o propósito é de Deus, a obra é dele, e a gente só está ali porque não é porque a gente, por causa do branco dos nossos dentes. Não é mesmo. A gente está ali porque a gente está ralando, renunciando e dando sangue, falando, Senhor, eu estou aqui porque eu quero fazer a tua vontade. Serve eu desse jeito aqui, toda, né, toda imperfeita? O Senhor fala assim, serve, contanto que você se abrir e me ouvir para que eu possa fluir em ti. E não para que você faça tudo a tua vontade, porque senão a gente fica ali fazendo a nossa vontade, né? Falando assim, glória a Deus, Deus está me usando muito, e não está usando nada, é a gente que está fazendo a nossa vontade. Então Vasti queria ser essa pessoa, ela queria fazer do jeito dela. Ela queria ser usada no reino, mas do jeito dela, na hora dela. Então, ela naquele momento não queria ir para o lugar onde o rei estava, né? Então, Deus ali já estava preparando um cenário. E como eu amo servir esse Deus. É um Deus que quando a gente menos imagina, porque o livro de Esther não fala o nome Deus. O livro de Esther não fala nada que mencione a palavra Deus. Então, as pessoas, os teólogos discutem muito, por que nunca se vê o nome de Deus, né? Mesmo o povo judeu fazendo jejum e se consagrando ao Senhor, no jejum de Esther, que são 3 dias de jejum, não se fala o nome Deus. Mas é interessante que a gente não precisa necessariamente falar o nome de Deus, porque o Senhor é onipresente e Ele está presente em tudo que Ele está armando aqui, existe toda uma armação aqui. Então Deus estava preparando um lugar para que Esther chegasse. E às vezes o Senhor, Ele prepara lugares para nós irmos, prepara situações para nós estarmos, e quando a gente está olhando para a situação em si, a gente só está vendo a desobediência de Vasti, a gente só está vendo que o Senhor está tirando alguém, mas a gente não está vendo que o Senhor, na verdade, às vezes está remanejando lugares para te colocar na posição que Ele tem para você. E não se trata de, assim, não, só porque eu sou melhor, não, é porque eu me coloquei à disposição. Então já comecem essa mensagem com o coração assim,
todo e qualquer chamado do Senhor para a sua vida, a primeira coisa que o Senhor quer de você é: esteja à disposição. Se coloque à disposição o tempo todo. E assim, para com esse negócio de que, mas eu não tenho, né, aquilo que ela tem, ou eu não sou como ela é, ou eu não faço como ela... Ninguém é igual. E mesmo assim, o Senhor, ele atua nas nossas diferenças, né? E é incrível como ele atua nas diferenças. É incrível como o Senhor, ele está mais sedento de nós, pela nossa autenticidade, do que pra gente ser igual a alguém que já existe. Verdade. E assim, é muito bom quando a gente consegue botar pra fora o nosso jeito de ser nas coisas que Deus tá mandando, né? E às vezes a gente fala assim, não, mas eu queria fazer igual a pessoa faz, né? Tudo legal, aquele jeito. Mas aquele jeito já tem ela, né? Aí o Senhor manda você, e aí o Senhor te usa do seu jeito, e é coisa linda. A gente vê o Espírito multiforme, trabalhando de multiformes maneiras em todos os lugares, e a gente ouvindo aquele mundo de testemunho falando, nossa, eu nunca farei igual ela, nossa, eu nunca... E a gente vê como o reino de Deus é a coisa mais linda. Né? Por isso que a gente tem temperamentos e jeitos diferentes. Então, Deus está sempre trabalhando. Não importa se você está percebendo a mão de Deus naquela situação ou não. Deus está ali trabalhando. E o Senhor, a palavra de Deus diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito de verdade. Então, quando sopra aos olhos do Senhor um adorador, ele é como se... Imagina o Senhor... Eu sempre imagino isso, né? O Senhor olhando para nós como uma grande maquete, né? Tá tudo da mesma cor. Mas de repente sobe, os verdadeiros adoradores brilham igual neon. Imagina você brilhando como neon, porque o seu coração, você chega para ele e fala assim, Deus, tô em pecado mesmo. Tô errando mesmo. Tô conseguindo não, Deus. Tá difícil esse negócio aí. Tá difícil. Ó, segurar a língua tá sendo mais difícil. É. O senhor tá vendo? Não quero ser hipócrita, Deus. Tá difícil esse negócio. Meu coraçãozinho, lá quando vê aquela pessoa, me dá uma invejinha. Trata, Senhor. Trata, porque eu já vi que tem coisa ruim ali. Quando a gente se posiciona assim na real com ele, brilha. O Senhor, ele gosta de sinceridade, ele gosta... Porque a adoração não é só cantar, gente. Cantar é legal, é lindo, é maravilhoso, Deus recebe a adoração, mas a adoração vai muito além do que só a gente cantar. Porque a gente pode cantar lindamente, cantar o dia todo. Mas quando vai ver, o coraçãozinho tá todo pretinho, como eu falo dos meus filhos. Coraçãozinho negrinho, ali, cheio das coisinhas. Não deixa ali Deus entrar, porque essa parte fica meio escondidinha. Então vamos sempre abrir, bota pra fora mesmo. Fizeram o exercício da semana passada? Vou perguntar de novo depois no final. O joelhinho no chão é igual um remédio santo. Botou o joelhinho no chão, o Espírito Santo já começa a mandar as coisas que você tem que mudar, o que você tem que fazer, as pessoas que você tem que orar. E às vezes, minutos, e a sua vida, ó, pode se transformando. Então, ele usa o tempo, ele usa mudanças inesperadas, pessoas que você nunca imaginava. E ele vai fazendo as situações sendo reestruturadas para que Esther seja recolocada no lugar daquela que negou ir para a presença do rei. Você não lembra de nenhuma fase da sua vida que, se você olhar hoje, você ralou naquela fase? Eu tenho várias fases assim. Eu lembro, por exemplo, eu e meu marido, quando nós mudamos aqui para o Recreio, que a gente procurava uma escola cristã para os nossos filhos. A gente visitou todas. Esses dias eu estava passando em um e falou, nossa, lembra da gente aqui? Ele falou, lembro. A gente entrava na escola, a gente entrava no carro, orava. Senhor, se for da tua vontade dessa escola, saía, ia para outra. Senhor, se for da tua vontade dessa escola, ia para outra, ia para outra. Tipo assim, depois da 10ª escola, a gente fala assim, não gostamos de nenhuma, mas é o que dá para pagar, né? A que a gente gostava não dava para pagar. Aí a gente saía dessa que queria e falava assim, mas se for da tua vontade, Senhor, faz um milagre nessa escola. Que a gente possa botar nosso filho nessa escola. Essa escola que a gente quer. E voltava. E aí, às vezes, nesse mover que a gente tá, a gente em alguns momentos esquece que naquela época Deus estava cuidando muito. E quando a gente olha lá para frente, hoje, 5 anos depois disso, né? O meu mais velho tá com 10 e o pequenininho tá com 7, que não é mais tão pequenininho. Eles já estão 5 anos nessa escola que eu achava impossível eles estarem. E quando eu vejo, eu falo assim, Deus, o Senhor é tão maravilhoso. E que quando a gente está lá no sufoco, que a gente está clamando, às vezes a gente, por um minutinho, a gente perde a fé, a gente esquece, assim, que Ele está cuidando muito lá na frente.
e a nossa cabecinha só está pensando no momento, né? Porque os nossos pensamentos não se comparam aos pensamentos de Deus. O Senhor, ele pensa muito além, ele vai muito além. E se a gente tentar chegar perto dos pensamentos do Senhor, a gente consegue. Então é muito interessante que a gente olha depois aquilo que ele fez na nossa vida, né? E aí a gente vê assim, uau, como é bom ser Deus. Às vezes, quando eu boto o joelho hoje, eu falo assim, Deus, eu não tenho nada para pedir, eu não sei como agradecer que eu não estou no hospital. Às vezes eu paro e falo, Deus, obrigada por eu não estar no hospital. Obrigada. Eu só fico assim, Senhor, muito obrigada por eu estar com tanta saúde. Nossa, olha como eu estou bem. Eu estou tão feliz de eu estar bem. E eu fico assim, filosofando nisso com Deus, eu e Deus, eu falo assim, Senhor, eu não sei como te agradecer isso. E às vezes a gente precisa parar de querer além e ficar o tempo pensando naquilo que Deus está dando, está fazendo, está acontecendo. Para a gente ter essa noção de que o Senhor está o tempo inteiro cuidando da gente. O tempo inteiro Deus está cuidando da nossa vida. Deus fazia a mesma coisa com o povo de Israel e o povo o tempo todo estava reclamando. Eu fico imaginando o que seria naquela época andar com uma nuvem de manhã que vai seguindo a gente e andar com uma outra de fogo à noite que vai iluminando a gente. Ou seja, não tem dúvida, você olha para o lado, tem uma nuvem pairando na tua cabeça e fala, gente, é Deus purinho, né? Mas mesmo assim, ele reclamava porque não gostava da comida, reclamava porque não tinha água, reclamava porque queria voltar para o Egito, ele queria voltar como era antes. E a gente tem sempre essa tendência, né? Nós não, vocês não. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória! Então, você pode estar vendo as portas se fechando. Você pode estar vendo alguma confusão se formando. Mas será que Deus não está apenas te preparando para algo novo que vem aí? Amém? Quem recebe da glória. Amém. Esse primeiro capítulo mostra que Deus estava preparando um lugar para Esther. Esther estava sendo mimada e ela não sabia, porque afinal de contas ela não tinha pai nem mãe. Ela estava sendo criada pelo tio, primo, né? Algumas pessoas falam tio, outras falam primo. Então você imagina, uma mulher ser criada por um homem. Que chances ela tinha de dar certo? Mas era bonita e bem cuidada. Então, assim, mesmo ela sendo criada por um tio, ela era paparicada pelo nosso Deus, né? E às vezes a gente fica achando que tudo tem a ver com a filiação, a nossa filiação, da onde nós viemos. E na verdade não tem nada a ver com a filiação. O Senhor ainda nos coloca, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu vou repetir. O Senhor coloca a gente com este pai, com essa mãe, para forjar o nosso caráter. Porque Deus não tem netos. Então, se o seu pai e sua mãe são filhos de Deus, não significa que por eles serem, você também é. Você se torna filha de Deus quando você crê nisso e toma posse dessa posição. Olha que coisa linda, Bárbara. E olha com esses olhos assim. Né? E são olhos claros, tá, gente? Aí ela fica assim, ó. Fixada. Ô, glória. Havia um propósito divino para se cumprir e os personagens estavam sendo alinhados. Talvez você esteja hoje sendo realocada para um local certo que Deus tem para você. E isso leva tempo, gente. A gente quer rápido, né? A gente quer tudo muito rápido. Demora quanto tempo isso aí, essa barriguinha aí? Faz 10 meses. Faz 10 meses. Vai chegando no final, a gente fica, e aí, Deus? Não vai sair, não? Eu lembro que eu ficava na bola, eu ficava horas assim na bola, eu falava, agora vai. Agora vai. O Shopping Américas me conhecia grávida, olha, todo mundo já me conhecia nas lojas. Eu falava, meu marido, vou bater pé no shopping. Aí eu, de novo, falei, porque a médica falou que quanto mais caminha, mais vem o parto normal. E vai eu. Vai eu. Todos os últimos dias da gravidez eu andei até o último dia. O bebê, o Lorenzo, né, estava esperando a minha mãe chegar de São Paulo. Já estava com 41 semanas e 5 dias. Para tudo, o Senhor tem a hora certa. E quando a gente está no processo, chega uma hora que a gente quer fazer de tudo para acelerar. Vamos andar nessa bola, e fica lá com a perna, puxa, e corre para cá e corre pra cá. Dá um jeito de acelerar esse processo. E não dá para acelerar o processo. É interessante isso, né? Se a gente plantar uma sementinha, tem que regar um pouquinho. Demora, não vai ver nada. Não vê nenhum ganchinho. Aí passa um tempo, vê um negocinho, botou água demais, morre tudo de novo. E vai de novo. Gente, a arte da semeadura,
e do crescimento de uma semente é exatamente a nossa vida, se a gente parar para pensar. Tudo aquilo que a gente começa a semear na palavra, tipo assim, hoje eu sou diferente. Hoje eu não me magoo mais com certas coisas, eu não deixo entrar certas palavras em mim, e aí aquilo eu vou entronizando um novo processo em mim. Né? E é por isso que eu falo que quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente se converte espiritualmente. A alma é processo. Só que o processo ele vai depender se a terra tá boa, se você tá regando direitinho, se você tá cuidando para receber sol ou não. Então tudo é devagarinho, mas Deus está sempre trabalhando. Se Jesus está no controle, saiba que cada estação que Ele está te colocando é uma oportunidade do novo de Deus na sua vida. Pode ser uma etapa, uma estação ruim. Pode ser uma estação que as folhas todas caíram, você está sem fruto nenhum, você está seca, mas não morreu. A raiz está boa ainda. Mas quem olha, fala, ixi, tá sequinha, né? Não deu nem um fruto esse mês da gente. Tá ruim. Até as folhinhas ficaram ressecadas. Tá dando nada ali. Mas a raizinha tá crescendo, crescendo. E se neste momento você decidir se alimentar daquilo que gera vida, ninguém tá vendo. Então você pode dar uma reviravolta. Que depois as pessoas vão olhar, você pode ser a árvore mais bonita da floresta. Gente, é incrível o que faz um tempo de deserto para nós mulheres. Essa semana eu falei assim, Senhor, eu não vou gravar nenhum vídeo essa semana. E durante a semana eu ficava, não, mas é para eu gravar? Assim, você falou assim, não, é para você debruçar. Eu falei, então tá, vou debruçar. Foi a semana toda estudando, eu tô fazendo outros estudos também, né? Mas depois eu conto isso. Mas enfim, eu enfiando em estudo, aí montava um estudo, depois montava outro, depois montava outro. Quase que eu fiz uns calinhos aqui no Google. Mas assim, sabe quando você termina o dia e você fala, uau, não gravei, mas assim, eu sinto como se, quando a raiz cresce, gente, ela não é visível para os outros. Vocês não sabem o que eu estou estudando. Não. Mas é interessante que eu, Mariana, vou refletir o que eu estudei. E é a mesma coisa com vocês. Então, por isso que eu falo, se a gente não estuda a palavra, se a gente não coloca em prática todo dia um pouquinho, a gente não reflete isso. Aí fica só aquela folhinha seca, e chega uma hora que a raiz apodrece, gente. Amém? O Salmo 139 é a coisa mais linda. Linda. Anota aí bem assim, com letras garrafais, para vocês lerem em casa, para vocês lerem em voz alta, Salmo 139, versículo 7, que diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Olha que coisa linda. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe. E aqui o Senhor ele vai tecer no ventre da mãe todo e qualquer um de nós. Não importa se você veio de um casamento bom, se você veio de uma mãe solteira, se você veio de uma inseminação, não importa. O Senhor é que tece a vida dentro do ventre, porque isso já é um milagre. O fato do ventre carregar uma vida é um milagre. Está escrito aqui, ó, versículo 13, ó. Versículo 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formada e entretecido como nas profundezas da terra. E aí, por último, versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, antes, aqui o embriãozinho, o Senhor já está vendo este embrião. Aqui já tem uma vida, aqui já tem vontade de Deus. O Senhor ele já está atuando nessa vida. E já existe
preparações de cenários. Então comece a entender que aonde você entra, você não é assim qualquer coisa. Aonde você pisa, ali já é cenário que Deus botou para você pisar. Se Deus permite a gente pisar nos lugares, ore, cantará, labá, é porque o Senhor tem certeza que se você pisar ali, algo vai mudar naquele lugar. Então, se Deus está te levando para um lugar novo, entenda, você não é qualquer coisa, você está indo como mandada do Senhor. A partir do momento que você pisa, toma posse daquilo que você tem buscado. Embora Deus não esteja citado, a presença dele estava ali o tempo todo. Então, vamos parar de reclamar de portas fechadas que colocam na nossa frente. Vamos parar de reclamar de pessoa que rejeita a gente. Rejeição muitas vezes vem de Deus, sim. Rejeitou, ficou tristinha, chorou, depois da glória. É livramento. Muita rejeição que na hora a gente quer, depois a gente vê livramento. Fechou a porta na tua frente, tu fica... Livramento. O Senhor está preparando um outro cenário. Aprenda a confiar quando você perde aquele lugarzinho de conforto, sabe? Sabe aquele lugarzinho confortável? De colocar um cobertorzinho, né? Hoje todo mundo queria, né? Fala a verdade. Cobertorzinho em cima, assistindo aquela sua série preferida, ou não sei quem gosta de ver The Chosen, ou assistindo a pregação de domingo, aleluia, glória a Deus. Lições de Esther para uma mulher linda, maravilhosa, que são vocês. Vamos anotar? Primeiro lugar. O mundo faz festa enquanto o céu se prepara. Uau. Olha isso. Vocês lembram de Mateus 24, que Jesus está falando para os seus discípulos, como nos dias de Noé? O que acontecia nos dias de Noé? As pessoas casavam, davam esse casamento. O que significa isso? O mundo estava em festa. Até que Noé tinha recebido uma ordem de fazer uma arca. Olha que interessante, nunca tinha chovido, gente, naquela época. Noé recebe uma ordem para fazer uma arca para fugir da chuva, mas que chuva? Se nunca tinha chovido. A obediência de Noé era tamanha que ele fez algo para se proteger de algo que ele não sabia o que era. Então Deus só falou assim, faça uma arca, deu as coordenadas, você vai colocar o macho e a fêmea de cada animal e você vai entrar com a sua família. E vai ter um dilúvio. Dilúvio do que, Senhor? Dilúvio de água. E o mundo inteiro vai ficar submerso. E Noé acreditou isso. Mas o que acontecia na terra ao redor? Festa atrás de festa. Que festas? As pessoas estavam em outro mundo, em outro planeta. As pessoas não estavam preocupadas com o que estava acontecendo no mundo. As pessoas estavam, bebendo, usando drogas, prostituindo, adorando falsos deuses. E aí via Noé construindo uma baita de uma arca. Ninguém se prontificou a ir até Noé e falar, amigo, tá fazendo o que aí? Mas vai acontecer esse negócio mesmo? Gente, mas será que é verdade esse negócio? E se posiciona... Não, ninguém conseguia. Por quê? Porque quanto mais as pessoas estão entrando no pecado, mais as suas vistas ficam cauterizadas. O coração cauteriza. E por mais que você às vezes tente sacudir alguém, quando ele vai muito enraizado no pecado, quando ele está muito envolvido nas obras malignas, é mais difícil ele conseguir olhar para você e ver tem Deus ali. Ok? Muitas vezes as pessoas só vão vir para Deus no momento de muita dor. Aí precisa de uma necessidade enorme e é aí que Deus vai lá e traz pessoas que até então nunca viriam, né? Quantos que a gente já viu, né? Pessoas que você fala, esse tem um coração empedrado. Aí Deus vai lá e permite um negócio assim, punk. Aí a pessoa vem para Jesus, mas vem por tudo, né? Por quê? Porque precisou da dor para mim. Então, o mundo faz festa enquanto o céu se prepara. Noé, aqui representa um pouco esse céu. Ele estava ali se preparando enquanto o mundo estava fazendo festa. E o Assuero, ele reinava por 127 províncias. E ele deu esse grande banquete. Gente, ele ficou 6 meses só para mostrar para os oficiais e para os poderosos como ele tinha poder naquela terra.
aquele orgulho crescendo ele se envanecendo ali, se envaidecendo, né? Então, o mundo ali era a festa que o rei estava dando, digamos assim, né? E para nós, são as redes sociais, são as aparências do Instagram, as conquistas só mundanas, muitas vezes são conquistas que não são nem um pouco vontade de Deus para a sua vida. É claro que Deus fica feliz quando a gente tem conquistas do nosso trabalho, mas às vezes são conquistas que não agradam ao Senhor. Então a mulher sábia, ela não vai se distrair com essas festas do mundo, ela vai saber discernir o tempo que ela está vivendo, ela vai saber discernir o ambiente que ela está entrando. A mulher de Deus, ela sabe exatamente se aquilo vem da parte do Senhor ou não. Ela entende o tempo profético para a vida dela. Então hoje, meninas, avaliem as prioridades. O que ocupa em primeira mão o seu tempo e o seu coração. Coloque sempre essa pergunta na frente de toda e qualquer dúvida. Prioridades. O senhor está o tempo todo sussurrando no seu ouvido. Qual é a sua prioridade, mulher? Qual é a sua prioridade? Pode fazer tudo? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por quê? Eu posso fazer tudo, mas se eu tiver prioridades já prontas. Se eu já tenho a casa pronta, tudo organizado, tudo feito, de repente sobra um tempinho para fazer alguma outra coisa. Mas se não tem, prioridades. Você está embriagada com as festas do mundo ou você está se preparando como noiva de Cristo escolhida? Você está mais preocupada com, não, eu quero viver, eu quero acontecer, eu vou fluir, eu vou ser, eu vou... Ou você já acordou e despertou que isso tudo é correr atrás do vento? Porque os prazeres do mundo, eles podem até ser agradáveis, mas se a gente vive a nossa vida nos baseando só nestes prazeres momentâneos, o que será de nós quando Jesus voltar, gente? Que tesouro que a gente vai ter guardado realmente no céu, para quando a gente estiver de frente para o noivo. 2 Timóteo 3, versículo 1, diz assim, anota aí, depois vocês leem em casa. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Olha isso. Traidores precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Olha que aparência errada, né? Afaste-se destes também. Segundo lugar, ó. Segunda dica aí para uma mulher linda, maravilhosa que é o que você é. A beleza é passageira, mas o temor ao Senhor é eterno. Isso tudo que a gente tem aqui, ó, o cabelinho escovado, as nossas roupas bonitinhas, a pele. Nossa, que legal, né? Vai acabar tudo. Todo mundo vai ficar sem nada, vai perder tudo. Mas o temor ao Senhor, ele nunca acaba. É a nossa arma mais valiosa. É aquilo que nós temos sempre, em toda e qualquer situação. É o seu diferencial em meio a uma entrevista. Se você tivesse uma entrevista de trabalho com mulheres do mundo inteiro, se você tivesse como Esther ali para fazer um teste para ser aceita pelo rei, o temor ao Senhor ia ser a sua maior arma. Ia ser aquilo que faz você ser não só bela por fora, mas exalar esse temor. O que é exalar esse temor? É aquilo que eu falei da adoração. Eu percebo que algo está desagradando ao Senhor, eu rapidamente começo a pedir que Ele me dê água para me lavar. Eu preciso me lavar, eu preciso me lavar. E o que é água? O que lava, gente? A palavra de Deus vai entrando em nós, ela vai nos lavando, nos lavando. Não existe outro meio da gente se lavar e estar limpo. E quando Jesus voltar, ele vai vir atrás de uma noiva limpa, purificada, que tenha valores mais voltados para os valores eternos. E a gente está tão voltado para os valores do mundo, a própria igreja está tão corrompida hoje em dia, que a gente precisa se esforçar muito para voltar aos valores da eternidade. Quando eu falo isso, parece assim, um jargão e tudo mais. Mas começa a pensar até que ponto nós, como igreja, realmente fazemos a diferença na sociedade. Você não precisa falar que é cristão onde você vai. Assim, é bom até que você não fale. Não fala. Mas as pessoas precisam enxergar algo novo. Existe algo que exala novo ali.
Mesmo que seja no seu temperamento, no seu silêncio, algo novo sai daquela mulher. Uau! Nós, mulheres, somos responsáveis por um avivamento silencioso. Eu bato nessa tecla, por quê? Porque o avivamento silencioso, ele é o avivamento real, é o avivamento que faz crescer para baixo. Então, tudo aquilo que o Senhor vai te levar para fora, para que você leve, para que você saia das portas, começa dentro da sua casa. Se dentro da sua casa ainda não aconteceu, não saia. Não saia. Tem que, lá dentro dessa casa, a unção tem que estar tamanha que começa a transbordar. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Você sabe que recompensa é essa que Provérbios 31 está falando? É o nosso galardão. Existem alguns termos da Bíblia que você precisa olhar na tradução original, mas essa recompensa está apontando para a eternidade. E a gente nunca lê Provérbios 31 achando que tem algo de eterno ali. Não tem nada de escatologia em Provérbios, né? Tem. Então, o que aqui o escritor, né, o poeta está escrevendo aqui para nós? Essa mulher, ela entendeu que o que ela tem externo, o que ela tem de arma externa, vai acabar. Mas o temor dela é o que vai trazer a recompensa, o galardão. E é interessante, né? Que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, temor está relacionado à sabedoria, às escolhas. Como que você escolhe as coisas que parecem à sua frente? Lembra de Débora, né? Você falou de Débora? Débora ficava sentada ali embaixo da palmeira, só recebendo as questões. Imagina a honra dessa mulher, né? Por quê? Porque tinha sabedoria, tinha temor ao Senhor. Aí dava uma questão para ela, Senhor, eu responda, tudo assim na reta, tudo na reta, faz isso, faz aquilo. Oh, que moral essa mulher tinha, né? Mas por que ela tinha moral? Porque ela era boa? Não. Porque ela se deixava ser usada por Deus em temor e sabedoria. Vasti tinha beleza, muita beleza, mas não tinha obediência. Não tinha temor a Deus. Deus procura rainhas disponíveis. Quantas rainhas disponíveis tem aí? Não apenas pela sua beleza, não apenas pelos bens que você tem, não apenas pelo que você carrega, visualmente falando, mas pela maneira que você coloca Deus na sua vida. Deus está procurando essas rainhas que coloquem Ele em primeiro lugar, para que Ele possa fluir através da tua vida. Ele procura caráter, disposição, santidade, muito mais do que qualquer aparência. E deixa eu contar para vocês, quanto mais santidade, melhor a sua aparência. Quanto mais disposição para servir, melhor a sua aparência. Isso é algo que vai acontecendo naturalmente, porque você exala o Espírito Santo de Deus. Não basta estarmos na posição de rainha, a gente precisa ter uma postura de noivas prontas que aguardam o Senhor. Uma coisa é a gente estar numa posição, o Senhor te coloca numa posição, mas às vezes você quer tanto estar numa posição, você não está pronta para aquela posição. É quando você é colocado naquela posição, você fica, e agora, Deus, faço o que aqui? Então, em vez de você querer uma posição, um cargo, um nome, não sei, peça para Deus, Senhor, eu quero estar pronta como noiva. Eu quero estar em santidade, eu quero te buscar, mas esteja pronta. Porque aí, quando chegar a posição, você fala, tô aqui. Então, se você tem dom, por exemplo, não sei, gente, tem diversos dons. Se você tem dom para ir pregar nos lugares, você entra numa casa, já sai evangelizando, decora versículos que vão te salvar nesse momento. Você tem que focar na sua vida naquilo que você percebe que você tem chamado e tem dom. Não está gastando tempo com várias outras coisas. Gasta tempo naquilo que você fala, não. Quando o Senhor for me usar, eu já vou estar preparada com isso. Como você está tratando sua intimidade com Deus, seu relacionamento com a família, seu chamado? Vasti era bela. E também estava dando esse banquete para as mulheres, lembra? Mas nada adiantava aquela festa dela. Na verdade, aquela festa que ela estava fazendo para as mulheres desfocou mais ainda ela.
tirou dela a responsabilidade de se apresentar para o rei. Olha que coisa, né? Talvez as mesas que você sente possam estar tirando de você as suas responsabilidades de se apresentar diante do rei. Talvez as festas que você está dando, os lugares que você está entrando, as rodas que você está sentando, estão fazendo com que você, em vez de obedecer, desobedeça. A gente é muito influenciável, então é melhor você andar com pessoas que vão te influenciar para obedecer o rei. Se você tem pessoas, anda com pessoas que fazem você desobedecer, se afasta urgente dessas pessoas. É importante a gente se cuidar externamente, mas é muito mais importante servir ao Senhor e cumprir sua vontade. Então, seja o que for, se você estiver distante da presença do Senhor, busque novamente essa identidade que Cristo nos deu. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha aqui o nosso chamado. Eu não sei meu propósito, Senhor, eu não sei meu chamado. Anota aí, o meu chamado está em 1 Pedro 2, versículo 9. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Esse é o seu propósito. Faça isso com excelência. Terceiro lugar, entregue o seu tempo nas mãos de Deus. Assuero ficou 180 dias mostrando o seu reino, depois ele ficou mais 7 dias fazendo uma festa. 180 dias são 6 meses. O número 6 representa o homem, representa a imperfeição. Então aqui, esses 180 dias apontam simbolicamente para uma plenitude da carne humana, do orgulho humano dele, de se vangloriar. Ele precisava aquilo para ele era totalmente carnal, né? E os 7 dias apontam para a perfeição e o tempo de Deus. Ali Deus já estava entrando para preparar um cenário para o que ele queria fazer. Então o tempo de Deus ele é totalmente diferente do nosso. Enquanto nós estamos planejando ali no nosso tempo, o Senhor ele está fazendo totalmente no tempo dele. E é muito interessante isso. A gente precisa tirar a mão, tirar a força do nosso braço para que o tempo de Deus flua. Para Deus já está tudo pronto e para nós, a gente ainda está planejando. Interessante isso, né? Só que se a gente ouvir a voz de Deus, no nosso planejamento a gente já sabe os próximos passos. E às vezes a gente precisa parar e ouvir a voz de Deus. Entender assim, é para cá que eu tenho que ir? Então devemos estar atentas a este tempo de Deus, tanto quanto as coisas da nossa vida, quanto as coisas que estão acontecendo no mundo. E aqui eu vou entrar rapidamente nos sinais dos tempos, que são coisas que o próprio Jesus nos alertou e deveríamos estar atentas quando fosse se aproximando a hora dele voltar para buscar a sua mãe. E a gente precisa estar atento a isso. Guerras, rumores de guerras, terremotos, pandemias, nação contra nação, reino contra reino. Ele diz assim, quando virem essas coisas, ainda não é chegado o fim. Aí ele começa a falar assim, mas cuidado para que ninguém nos engane. E a gente começa a olhar e perceber que a igreja está sendo enganada em diversas fatias da sociedade. O Brasil mesmo é um país que o que mais tem aqui é a igreja hoje. Era para ser um país que estava em ascensão, assim, digamos que na sociedade. Tem alguns lugares que estão realmente. Glória a Deus por essas igrejas que têm feito a diferença. E quando eu falo igreja, a gente não pode olhar para a igreja como placa achando assim, essa é legal, não, essa não é. Não existe isso para Deus. Eu falei isso na pregação de domingo. O Senhor, ele é glorificado na igreja espiritual. Na divisão da igreja, não há glorificação de Deus. Então a gente precisa entender que o propósito e o espírito precisam ser o mesmo. Então precisamos estar atentos ao que está fluindo, ao que está acontecendo nos tempos. Para que a gente não esteja nem só focado no nosso mundinho, mas também nem só focado nas catástrofes e com medo das coisas. Não é esse o mood. O mood não é olhar para os sinais e falar assim, mas será que é para juntar alimento? Mas como é que a gente vai fazer? Vamos morar no sítio? O que a gente... Não, o mood é continua
fluindo naquilo que Deus está te chamando. E enquanto você vai fluindo, enquanto você vai acontecendo, tem até aquela trend que é primeiro começa, depois melhora. Começa. Porque senão, gente, passa, o tempo passa, ó. Que o nosso tempo, ele passa muito rápido. E às vezes o Senhor tá lá de cima, olhando pra gente, olhando pra você e falando assim, minha filha, só vai, começa, já tá pronto. Já te dei a palavra, já te dei tudo, tá tudo aí dentro de você. E você tá assim, então, quando chegar uma época assim, que eu tiver mais assado, pode ser que eu comece. Não! Começa! Quando a gente começa, existe um movimento que acontece no céu, e mesmo que você ainda precise cortar umas pontinhas e arredondar as arestas, e glória a Deus por isso, a gente vai fazendo, pedindo a Deus. Se eu estou começando, mas ó, vai na frente, hein? Melhor isso aqui ou melhor isso aqui? Tá. E, gente, é incrível. O Senhor, ele dá estratégia. Quando a gente começa um propósito para Deus e a gente coloca ali o Senhor na frente, o Senhor vai dando estratégia. Quarto lugar, não se acomode ou perderá o seu propósito. A rainha Vasti foi a mulher que perdeu o seu propósito. Esther 1:12. Vasti recusou vir à presença do rei. Vasti aqui, ela representa a mulher que se acomoda e perde a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Ela entra naquele mood cobertinha, sabe? Cobertinha assim de oncinha, aquela cobertinha em cima. Hoje eu não tô bem, hoje eu não quero ver gente, amanhã também, amanhã... E não acaba. Não acaba. O conforto, ele é como uma teia de aranha. Se a gente não resolver sair do conforto, sacudir a poeira, e eu digo isso em todas as áreas da nossa vida, hein? Física, mental, emocional e espiritual. De vez em quando a gente precisa, em nós mesmos, dar um sacode, assim, olhar no espelho. Acorda! Desperta você, desperta! Vasti tinha posição, beleza, influência, mas faltava submissão, sensibilidade e sabedoria. E aqui ficam 3 características que vocês vão carregar para a vida. Submissão a Deus e as casadas ao marido. Sensibilidade à voz, discernimento à palavra, ao Espírito Santo de Deus e à sabedoria que nós já falamos, que é o princípio da sabedoria, é o temor ao Senhor. Aqui 3 coisas que vocês vão carregar para a vida. O orgulho, a vaidade e a independência exagerada nos afastam da vontade de Deus. E aqui fica um beliscão para as mulheres muito independentes financeiramente. Tem que tomar mais cuidado para não se sentir as poderosas, eu posso, eu faço, eu aconteço, e aí você se afasta da vontade de Deus. Vasti também representa um tipo de igreja que rejeita o chamado do noivo. E aí a gente lembra lá de Mateus 25, das 5 virgens que ficam para fora, que elas não estavam com as suas lamparinas, elas estavam com as lamparinas cheias, elas não tinham óleo reserva. Aqui está justamente Vasti representando essas 5 mulheres, essas 5 noivas, que quando elas chegam para entrar na ceia, nas bodas do Cordeiro, para estar com Cristo, se orar e falar assim, eu não as conheço. Essa é Vasti. Porque quando eu te chamei, você não veio. Então a gente precisa entender que existe um tempo para o Senhor nos chamar. Vai chegar uma hora que esse tempo vai acabar. Mas em nome de Jesus, todas nós vamos estar dentro dessas bodas do Cordeiro. Gente, eu vou. Ora, quantas vezes Deus nos chama, mas a gente recusa por preguiça? Vaidade. Orgulho enrustido. Sabe aquele orgulho enrustido? Tipo assim, parece que é timidez, mas é orgulho. Entendeu? Egoísmo. Tipo, eu? Não. De mim não vai sair nada de bom para ajudar aquelas pessoas, não tem nada de egoísmo. Sempre tem alguma coisa que a gente pode ajudar, sempre tem.
Vasti representa a mulher que perde o propósito por estar mais preocupada com a aparência do que com a presença. Vou repetir. Vasti representa a mulher que perde o seu propósito por estar mais preocupado com a sua aparência do que com a presença. Não existe como a gente ficar o tempo todo olhando e se comparando em rede social, aparência, 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 e carregar a presença ao mesmo tempo. A presença é uma essência que a gente carrega. E aí você pode até refletir numa rede social em algum momento, mas você precisa ter como base de comparação as coisas de Deus. Porque se você ficar se comparando com pessoas do mundo, eu, por exemplo, às vezes eu me coloco para conhecer algumas pessoas e tal, e rapidamente sai um palavrão, eu já deixo de seguir. Falou alguma coisa assim, tipo assim, sei lá, que eu vejo que não tem a ver com Deus. Por exemplo, esses dias eu vi uma, aí ela falou assim, bom, gente, aqui é para todas, né? Para os cristãos, para os não cristãos. Eu mesma já fui pastora. Aí ela falou assim, mas hoje eu tô nesse outro ramo. Deixei de seguir. Gente, não dá para brincar mais. Começou a assistir uma série, um filme, viu que tem coisa errada? Muda na hora. Na hora. Não deixe os seus olhos assistirem o que não deve. Não dá lugar, não podemos dar lugar. Veja bem, o inimigo ele anda ao redor, tentando tragar, roubar, destruir, arrebentar a gente. Aí, sem querer, você deixa entrar, entra uma emoção errada, quando vê, no dia seguinte, tá de cama, tá mal, sabe de onde veio. Mas que entrou, deixou entrar brechas e mais brechas e mais brechas. Com todas as piadas, que nem estava na mensagem. O Espírito Santo de Deus está purinho aqui. Examine o seu coração. Deus está te chamando para algo. Você está obedecendo? Se pergunte aí, eu estou obedecendo? Sua casa, família, ministério, precisam de uma mulher que diga sim ao rei. Quando você estiver dando o seu sim, toda a sua casa vai receber disso. Vocês não lembram de Jonas? Hã? Fala dele. Quinto, cuidado com a desobediência ao chamado de Deus. O decreto contra Vasti, ali era relacionado à sua desobediência. Ela recebeu um decreto para sair por conta da sua desobediência. Diz assim, Esther 1:9, que Vasti nunca mais entre na presença do rei. Também deu ao rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Uau. Terrível, né, gente? O tempo está passando. Quem não responder ao chamado vai ser substituído. Deus está levantando uma geração de mulheres como Esther. Que saem do anonimato. Anonimato, às vezes, é muito bom. Não significa anonimato, não significa que Deus te esqueceu, não significa que você não tem um chamado, não significa que você não vai chegar no lugar, significa apenas que você está no anonimato. E deixa eu contar uma coisa para vocês, é muito bom estar no anonimato, tá? Que você pode fazer, testar e errar. Ficou famosa, não dá para errar mais. É verdade. Então aqui fica a dica para quem quer começar canal no YouTube. Começa, ninguém vai assistir. Bota lá 300 vídeos um atrás do outro. Você fica se vendo. Vai errando, né? Ficou muito famoso, aí já fica mais complicado. Errou um, já era, viraliza, o mundo inteiro vai falar de você. Então, o anonimato, ele é uma bênção. Aproveita o anonimato e faça dele um lugar seguro para você aprender, crescer e, lembra que eu falei? Estar pronta, preparada para cumprir um propósito que Deus tem para sua vida. A coroa de Vasti estava sendo passada, como diz a Rafaela, a dignidade estava sendo passada. O rei estava atrás de uma mulher que fosse mais digna do que ela. Não trate levianamente as oportunidades que Deus te dá. Se Deus te dá oportunidades, agarre elas com todas as forças. Comece hoje orando, jejuando, restaurando a sua casa, se posicionando. Desobedecer ao chamado de Deus pode nos tirar desse lugar de honra.
Às vezes você está ansiando por ser honrada, mas aí você desobedece, você volta lá para trás da fila de novo. E o tempo da escolha, como eu falei, está acabando. Lembra de Jonas? Enquanto ele desobedecia, a cara da Michelle Perry. Entendedores entenderão. Enquanto Jonas desobedecia, o navio todo estava sendo acometido. Enquanto Jonas desobedecia, todos estavam sofrendo por conta dele. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes, você não cumprir o seu chamado vai atrapalhar a vida de muita gente. E a gente tem um egoísmo lá, escondidinho, de achar que eu não obedecer ao chamado que o senhor está me mandando fazer, só atrapalha eu. Não, se eu não estou pronta, eu não sou capaz, eu não gosto, eu não vou, eu não aconteço. Enquanto isso, pessoas e mais pessoas estão sofrendo pelo seu não. E aí, quando Jonas se joga no mar, o navio, que até então estava turbulento, em meio ao mar todo revolto, volta. Joga Jonas no mar! Jogaram e ele caiu, e um peixe o engoliu. Ninguém conhece essa? Não. 1, 2, 3 dias na barriga do peixe ficou. Essa eu cantava com você. Depois de 3 dias, esse homem sai dali de dentro, mas ele sai. É nova, né? Trabalhava no Kiss, nunca vi isso. Eu cantava pra eles tinham 3 anos. Então, é nova. É nova, é nova. É nova. Então ele sai e ele fala: agora não dá mais pra ficar negando o meu chamado. Eu vou lá pra Nínive declarar que o Senhor mandou eu declarar. Minha querida, você pode ser resposta de oração de alguém. Amém. Alguém está orando, pedindo a Deus, se entrega aquela palavra que você ia esconder para você, e através da sua vida, uma vida que a pessoa ia perder ali, ela volta ao normal. É incrível, né? É incrível. Eu até estou lembrando do Homem do Céu, de novo, o livro do Homem do Céu. É incrível como o Senhor, ele permite a gente passar por situações. E a gente, quando está passando pelas situações de provação, de situação assim, de dor, né? A gente não entende ainda porque a gente não sabe que gerar o testemunho sem a dor não é testemunho, né? Gerar testemunho é doloroso. 6º lugar. Deus procura novas Estéres. Nós estamos sendo chamadas para ser essas novas Estéres. Que fica assim. Esther 1:9. Dê-se a sua dignidade a outra que seja melhor do que ela, que é o que a Rafa leu. Aqui nessa versão tá assim. Então Deus está buscando mulheres que estejam prontas para ocupar essa posição de influência espiritual e intercessão. Vou repetir. Deus está buscando mulheres que estejam prontas para ocupar a posição de influência espiritual e intercessão. Sabe a tiazinha do coque? A gente, né, adora uma tiazinha do coque, né? Sim. Você pode ser uma delas, amor. E não ter coque. Não precisa de coque, não. Também falei mulher. Não precisa ter nem coque para ser influência espiritual, para estar no lugar. Você só de joelhinho no chão. Vida com Deus. Que se tiver joelho no chão e não tiver vida com Deus, não tiver santidade, também não vai ter. E ali o Senhor começa a se revelar. Ainda dá tempo de dizer sim ao rei. Esther 1 termina com este decreto: Vá-te fora. Mas o céu já estava preparando outra mulher. Olha que coisa linda. Deus nunca é pego de surpresa. Se alguém não quiser, Deus já está com alguém em mente para se preparar para colocar ali. E Ele está preparando aquela pessoa no anonimato, no secreto. Será que essa pessoa pode ser você? Hã? Olha para a Barô e diz assim, será que pode ser você? Seja a mulher que cuida do seu lar com zelo, que alinha suas emoções com a palavra, que reconhece sua identidade em Cristo, que está vigilante e submissa ao Espírito Santo de Deus, que vive como noiva esperando o seu noivo.
Seja essa mulher. Sétimo e último lugar, e a gente vai acabar. O seu testemunho de obediência vai ministrar outras mulheres. Eu vou repetir. O seu testemunho de obediência vai ministrar para outras mulheres. Versículo 20, lá de Esther 1, diz: assim, quando o decreto real for proclamado por todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos. Oi? Quando o decreto real de que Vasti desobedeceu está saindo fora, todas as mulheres vão respeitar os maridos, ou seja, ela é exemplo. Você é um exemplo. Nada do que você faz está escondidinho, está todo mundo vendo. Você está traçando, igual aquele aviãozinho que anda no céu deixando um rastro, é você andando na rua. O seu rastro está sendo deixado. Então aqui existia um povo que foi salvo pela obediência de Esther. Aqui ela não só estava dando sim para o rei, mas ela estava sendo um exemplo para todas as esposas respeitarem seus esposos. Logo em seguida, ela estava sendo aquela, obrigada, amiga, que ia libertar o seu povo. Olha que coisa incrível. Então aqui eu vou falar uma frase, você vai olhar para o lado e vai falar para a amiga. Continua mesmo sem vontade. Continua mesmo sem vontade. Agora olha para a outra vez você não conhece. Amiga, Falar para quem não foi, ninguém nunca falou na vida. Continua mesmo sem vontade. Gente, porque assim, a gente fica esperando ter vontade. Não vai ter vontade. Ah? A gente não faz as coisas pela nossa vontade. Não faz. Esquece esse negócio de que tem que acordar todo dia bem para ir na academia, para fazer os seus estudos bem. Não vai. Deixa eu te explicar. Não vai. Você vai fazer sem vontade. Vai ter que estudar sem vontade. Vai ter que orar sem vontade. Por isso que eu falei que era lição de casa manhã, tarde, noite, joelho no chão. Então, Esther, o capítulo 1, é muito mais do que uma história. É uma mensagem profética para nós mulheres que estamos vivendo nos últimos dias. Nós estamos nos aproximando da volta de Cristo. Quanto mais estamos chegando aí pós 2000 anos, após Cristo, a gente está se aproximando mais da volta dele. Isso é um fato. Não sei a data, ninguém sabe a data, mas fato é a gente está se aproximando cada vez mais. O mundo está em festa, mas o banquete do Cordeiro em breve vai começar e você quer participar desse banquete. Nós queremos estar com Cristo por toda a eternidade. E aqui fica a pergunta: quem vai ser achada com a sua lamparina acesa e com uma reserva de ouro quando o noivo chegar e você tiver que entrar com ele? Quem de vocês hoje vai estar com essa lamparina acesa? Amém?